bom dia, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, podcast da Residência de Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina. Meu nome é Amanda, sou uma das apresentadoras e preceptora aqui da residência. Estou aqui com o Joãozinho também, nosso preceptor sênior. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que, João? Hoje a gente vai discutir um pouco a criação, a ideia do nosso cronograma de aulas que a gente tem com os alunos toda quarta-feira. Boa. Por que a gente quis trazer esse tema, gente? Porque a gente sabe que muita gente que está ouvindo o nosso podcast, né, quer prestar medicina de emergência, tem a Paulista como uma das possibilidades, então a gente quer colocar um pouquinho de vocês mais imersos em como que a gente organizou, como que a gente pensa na nossa residência, como que a gente pensa na formação dos nossos alunos mesmo. Então conta um pouquinho pra gente, João, sobre como que é a nossa carga horária durante a semana. A gente não vai falar um pouco dos estágios não, mas como que é a nossa carga horária, de que dias que geralmente a gente está de plantão e que dias que são os nossos dias acadêmicos. Então, a ideia em geral que a gente tem é que, como a maior parte dos nossos estágios é de segunda a sexta, e todos os estágios em medicina de emergência são estágios mais pesados, mentalmente, fisicamente, a ideia é ter um dia de corte, que pudesse descansar física e mentalmente, mas sem ficar sem fazer nada. Então, depois de 2 dias de trabalho na residência, mesmo na parte mais ativa, você teria um dia de estudo, um dia um pouco mais leve, que ficou na quarta-feira. Então, dividindo a semana, 2 dias mais pesados, uma quarta-feira de estudo, 2 dias novamente mais pesados. A ideia foi essa que a gente acabou chegando. Boa. E as aulas foram mudando muito, né, desde a época que você estava aqui até agora. Esse ano a gente conseguiu fazer uma coisa bem mais sólida mesmo, né, que as pessoas estão gostando, a gente está vendo que está tendo muito resultado. Vamos contar um pouquinho de como que a gente organizou o cronograma desse ano. Então, a gente começou com a ideia de conseguir avaliar a maior parte possível de temas. Lógico que a gente tem um tempo, não tem um tempo infinito para ver todos eles, mas começamos com os temas mais importantes. Para isso a gente criou blocos. Né? Uhum. São blocos de trauma, bloco de cardiologia. Seguimos um pouco a ideia do EMRAP, do EMRA, na verdade, né? A Associação de Residentes de Medicina de Emergência, que tem uma criação muito boa para esse tipo de coisa. A gente seguiu por esse lado. Então, boa. A gente vai falar um pouquinho sobre os nossos blocos, gente, mas o que a gente pensou para esse ano? A residência ela tem 3 anos de duração. Então, a ideia não é que no primeiro ano a gente supra todas as necessidades e todos os temas, mas que ao longo desses 3 anos a gente vá amadurecendo o conhecimento e vá melhorando um pouquinho do que as pessoas estão aprendendo. Então, assim, pode ser que o cronograma todo, ele dura pelo EMRAP, né, pelo EMRA, o que eles colocam de blocos, pelo que a gente fez de cálculo das nossas aulas, duraria 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E a ideia é que a gente faça isso pensando que tem R1s entrando agora, que vão sair só daqui 3 anos, que eles vão ver todos esses blocos e depois a gente volte para outros assuntos que eles vão se consolidar. Então é um ciclo que vai durando 3 anos e a gente vai se reciclando ao longo desse tempo todo, né? E o plano também é que não seja a única fonte de conhecimento Sim. das pessoas, mas uma base de como estudar, onde encontrar essas informações. Porque o mais importante, todas as informações vão ser cicladas e renovadas. Nos estágios mesmo. Nos estágios, né? Exato. E também só a ciclagem de conhecimento que você tem com mudanças de protocolo. Então, se você sabendo a base de como procurar, que é o que a nossa programação acaba focando, isso vai para frente com você conseguindo ver todos os temas de uma forma mais global. Boa. O que a gente pensou foi justamente isso, né? A gente queria aulas rápidas, aulas bem sintéticas mesmo, com um resumo importante do que eles precisavam ver, saber, até algumas das medicações mais importantes, e aí as pessoas têm que ser um conhecimento ativo também, que elas vão atrás e vão entendendo de como que é o pensamento de um emergencista. Mesmo porque o emergencista não tem paciência, né? Esse negócio de ficar fazendo aula longa, 20 mil horas de discussão, a gente não aguenta. Sentar no anfiteatro para o professor subir. Pelo amor de Deus, dá até arrepio na espinha. Tem gente que é assim ainda, mas o que a gente quis focar é isso. Dos nossos cronogramas, eles são todos aulas de 15 minutos, 20 minutos, meia hora quando é um tema muito grande. Sim. Mas a ideia é essa.
Isso, e a gente está conseguindo fazer isso de uma forma bem legal, né? Assim, a gente foi percebendo um amadurecimento dos residentes mesmo. Hoje em dia as aulas estão ficando cada vez melhores, cada dia a gente se surpreende com o que eles vêm trazendo, né? Mas vamos contar um pouquinho de como que a gente pensou. Então, o que a gente pensou? R1 precisa de bagagem teórica, né? A gente não quer dar uma aula para eles de 1 hora, 2 horas sobre um tema, mas eles precisam de bagagem teórica. E é muito difícil para o R1 saber exatamente onde focar, o que focar ou não. Então, quem faz as nossas aulas, essas aulas desses blocos que a gente falou, são os R1s. E aí a gente já dividiu dentro dos blocos. Por exemplo, o bloco de trauma. Aí vai ter aula primeiro sobre trauma torácico, depois trauma abdominal, trauma pélvico. Cada um desses temas dentro do bloco virou um tema de aula. E cada semana um R1 é responsável por trazer esse tema. Ele vai trazer uma aula e ele sempre vai estar acompanhado de um preceptor que vai orientar como ele vai montar essa aula, né? Então a gente sempre tem, a gente libera no início do mês quem são os preceptores responsáveis por cada aula de semana, e aí eles vão se reunindo de acordo com até a vontade mesmo do residente, na hora que ele quer mandar já. Ele manda, a gente já começa a discutir o que deveria ter na aula, o que não deveria ter, qual o foco ou não, para a gente ter realmente um direcionamento, né? Não dizer que o residente está solto ali para fazer nada, porque realmente, coitado, R1 às vezes acabou de sair da faculdade, não tem a mínima noção de como que funciona, a gente quer dar para ele o inicinho ali, né? Aquele pontapé de vai. Não só isso, a pessoa sai da faculdade com aquela ideia de, não, eu tenho que dar uma aula super complexa, discutir a fisiopatologia, as coisas, discutir, não, a gente quer entender o que está acontecendo naquele tema, quer que você entenda tudo isso, e até se você for interessante para você, para compreender melhor a complexidade daquele tema, vá atrás desses temas, mas isso não precisa ser apresentado na aula. Os outros residentes, os residentes R+, você supostamente já sabem essa informação, e os R1s têm que ter a base dessa informação para eles também construírem o conhecimento deles. Então, se você consegue resumir isso em 15, 20 minutos, é o suficiente para aquele tema, né? E aí, quando eu digo que a gente já começou a ver o amadurecimento deles para montar as aulas, é que antigamente, bem no inicinho, né, em março, a gente viu umas aulas de faculdade mesmo, né? Aqueles slides enormes, cheios de texto, slide com livro-texto falando, e não é o que a gente quer, né? A gente viu os meninos começando a trazer artigo mesmo, trazendo evidência, colocando o que realmente acontece, o que não acontece, e menos texto, mais conversa e mais dinâmico, né? A gente viu como que eles já estão amadurecendo bastante em relação a isso. Sim, eu tenho certeza que até o final do ano a gente vai ter aulas de 15 minutos mesmo, de alguns temas mais complexos que vão ser extremamente complexas, sem precisar ser longas. Mas, mudando um pouquinho de assunto, né, que a gente está falando muito de parte teórica, a galera já deve estar com medo, já achando que é só aula. Não. Mas, gente, a gente montou um cronograma bem dinâmico mesmo, tá? Então, qual que é a ideia? Cada semana tem uma programação diferente. A gente montou 5 tipos de programação diferente, né? Sendo que dentro delas tem uma parte que é fixa e as outras elas vão mudando. Então conta um pouquinho pra gente sobre a nossa tríade, Jones. É o nosso bloco básico da semana, né? Toda semana tem essa apresentação inicial dos R1s. Em seguida de 2 a 3 aulas simples, dependendo, lógico, da duração, do tempo que a gente tem. Tendo em geral uma aula de eletro, então desde bases de eletro até algumas situações mais específicas, e a discussão de caso clínico, discussão dos casos, exato. Seguido de aulas de POCUS, no caso a gente vai apresentar diversos ultrassons, fazer a avaliação desse ultrassom, ver o que está diferente, entender dentro do caso clínico o que a gente pode fazer com o ultrassom. E uma aula que a gente não teve, mas o Toxbox, que é a nossa avaliação de toxicologia também. Já tivemos, você que não estava presente. Hoje, inclusive, tem uma. Eu não tive. Tem uma? Hoje tem uma. Então tá bom. Desculpa. Já teve o Toxbox. Ele estava no treinamento do grau, gente. Ele tá perdoado. Já teve uns 2 ou 3 Toxbox. Então, gente, é isso. Toda semana, apesar de cada semana ser uma programação diferente, toda semana a gente tem uma tríade. Sempre tem uma aula do R1. Então, o R1 ele sempre está funsado com uma aula. Sempre vai ter ou uma discussão de eletro ou uma discussão sobre bases de eletro e uma discussão ou de POCUS ou Toxbox, né? Que a gente vai fazer ou uma aula de POCUS ou uma aula de toxicologia. E a gente sempre tenta linkar essa tríade com o bloco que está rolando. Então, por exemplo, teve uma aula tá no bloco de trauma
e teve a aula do R1, a gente vai trazer alguma coisa sobre FAST, sobre avaliação com focos no trauma. A gente entrou no bloco de cardio agora, então a gente vai trazer eletros muito importantes. Por exemplo, a aula foi de infarto, eu vou trazer uma aula sobre um eletro com alguma oclusão, ou então algum STEM, qualquer coisa diferente. Então a gente sempre tenta linkar para o conhecimento ficar mais dinâmico e fluido mesmo. Tá dando muito certo por enquanto, graças a Deus. Homem, não STEM. Ai, foi mal. Homem. Posição oficial da Unifesp não, mas da residência de medicina de emergência é homem. Não, mas tem o homem e tem o STEM também. Não me irrita não. Dentro do homem. Tá dentro do homem, mas tem o STEM também. Então, além disso, depois dessa tríade, a gente tem 5 tipos de programação diferente. E aí vai depender muito do que tá rolando. Então, como que a gente dividiu, né? O que a gente pensa para o R1, R2, R3? O conhecimento do R1, R2, R3, ele vai aumentando e ele vai melhorando e ele vai aperfeiçoando. Então, se o R1 ele precisa de bagagem teórica, dos fundamentos mesmo, o R2 ele já precisa mais de atualidades, ele já precisa conhecer mais os clássicos, né? Conhecer o que é a discussão mesmo densa sobre medicina de emergência. Então, o que a gente dividiu dos R1, R2, R3? Enquanto o R1 é responsável por pegar o livro-texto mesmo, fazer as aulas bem teóricas, o R2 ele é responsável por buscar aqueles trials, aqueles artigos clássicos da medicina de emergência, né? Que todo mundo sabe, sempre vai ter essa discussão. Alguém vai fazer assim, aquele artigo tal, o R2 ele vai trazer para a gente poder discutir. E o R3, ele já passou por essa fase, né, de conhecer os clássicos. Agora ele precisa ser atualizado do que realmente está rolando no mundo da medicina de emergência. Então o R3, ele vai ser responsável por trazer artigos atuais, artigos que acabaram de sair, para a gente se organizar, para a gente conhecer um pouquinho do que está rolando na medicina de emergência e do que está rolando no mundo, né, de o que está mudando de tratamento, o que tem de novo ou não. Então, a divisão foi essa, né? R1 ficam com a parte teórica de livro-texto, R2 e R3 ficam com a parte de artigos, medicina baseada em evidência. A gente teve umas discussões muito boas já, inclusive. Sim. O pessoal trouxe algumas coisas de informações e discussões novas, até discussões de artigos clássicos, que deu algumas discussões muito boas. E até vendo o pessoal pegar um pouco mais dessa ideia da medicina baseada em evidência e entender que aquilo que a gente aprende de bases talvez não seja tão óbvio assim, você percebe a evolução mesmo dos R2. O amadurecimento, né, no conhecimento. Sim. E aí a gente faz a mesma coisa, gente. Como a gente tem blocos, essas discussões de artigos, elas também são em blocos. Então, quando a gente está no bloco do trauma, os artigos de clássicos vão ser os artigos do trauma. Os artigos dos novos vão ser de coisas novas no trauma também. Entrou no bloco da cardio, já muda totalmente. A gente vai para as coisas de cardio. Justamente para a gente conseguir linkar os conhecimentos e as pessoas elas terem uma ideia mais fácil do que é o assunto. Aí agora, né, a gente está enrolando muito, mas vamos falar sobre as programações. Então, junto disso, a gente tem os 5 tipos de programação. Então, a gente vai sempre ter a tríade e aí, dependendo da semana, vai ter uma programação diferente. Então, programação 1, João, além da tríade, o que a gente tem? A ideia, além da tríade, a gente tem a simulação mesmo prática desses residentes. Então, vamos colocar eles num ambiente simulado, alguma situação específica, alguma coisa interessante dentro da medicina de emergência é avaliar não só as habilidades de cuidado, mas soft skills também, a habilidade de discussão, comandar uma sala de emergência, manter a situação estável ali. Então a gente vai, microhabilidades, né? A gente tem um cenário de simulação, que são simulação de casos clínicos mesmo, que a gente quer treinar habilidades técnicas do residente ou não. E a gente tem alguns cenários de microhabilidades, né? Que a gente está montando agora, que são de soft skills, de comunicação entre equipe, comunicação com o paciente, resolução de conflitos. Então a gente tem essa ideia de treinar o residente para microhabilidades também. Programação 2, João, fora a tríade, o que a gente tem? Programação 2, a gente tem 2 casos clínicos trazidos por grupos diferentes. No caso, a gente tem a sorte, né? Não diria a sorte, mas o prazer, exato, de ter aqui com a gente várias universidades juntas. Então, além da gente da Unifesp, a gente tem várias residências, desculpa. A gente tem o pessoal do Oswaldo, o pessoal do Einstein também participando, e a ideia é que
tragam casos e a gente veja mesmo realidades diferentes. Então, o pessoal que está particular, a gente traga. E a ideia é sempre trazer um caso clínico do bloco que a gente está fazendo. Então, a gente pede os meninos para trazerem casos clínicos ou complexos ou até bobinhos mesmo, mas que dê pra gente ter uma discussão boa sobre ele. E tá sendo bem legal, né? O pessoal tá trazendo uns casos bem legais pra gente poder discutir. E a ideia da discussão de caso clínico não é só trazer diagnóstico nem nada, que diagnóstico na verdade nem é o que a gente quer, né? A gente quer uma discussão profunda de como é que você pensou no diagnóstico sindrômico, como que você raciocinou em cima desse paciente, o que você faria de diferente, o que você não faria, como se a gente fizesse um debriefing depois do caso, né? E aí depois a gente tem a programação 3, que essa eu vou deixar pro João, porque é dele esse aí. A programação 3 é o meu xodó. É seu filho, né? É o meu filho, né? É o Training 6. O Training 6 é a nossa competição anual de apresentação de aulas. E só que dessa vez a gente vai encurtar mais ainda as aulas. Em vez, a gente não quer aulas de 10 minutos, a gente não quer aulas de 20 minutos, a gente quer aulas de 6 minutos no máximo. Seguindo algum tópico, alguma coisa dentro de medicina de emergência, e nesse ponto os residentes podem falar o que eles quiserem sobre medicina de emergência, mas tem que ser, obviamente, baseado em evidências, alguma coisa bem apresentada. E a ideia é que nesses 6 minutos você apresente, de preferência da forma mais lúdica que você conseguir, de uma forma mais divertida para a plateia, aquele tema. E eu acho que tem um resultado muito bom. Sim, assim, não sei se deu para entender a ideia, mas é uma competição, tá, gente? Inclusive, o prêmio é o Laringo de Ouro. E a ideia é que ele vá sendo passado de geração a geração. Hoje em dia, como a gente tem muito residente aqui, né? Antigamente o prêmio era entre todo mundo. Era R1, R2, R3 competem juntos. Agora, como a gente tem muito residente, a gente está tendo que dividir, né? Competição dos R1s, competição dos R2, competição dos R3. Mas é literalmente uma competição para saber a capacidade de síntese deles. E o 26 ajuda muito neles na criação de aulas também. Porque se eles conseguem resumir um tema em 6 minutos, 20 slides. Em 20 slides, fazer 6 minutos em 20 slides, eles conseguem dar uma aula para um emergencista que não aguenta ficar 30 minutos sentado numa cadeira. E para quem não assistiu, todos os Training 6 que a gente já teve estão... Ai, meu Deus, não assistam, gente, eu não quero o meu do ano passado. Apesar de eu ter ganhado. Você foi bem, o Training 6, todos eles do ano passado estão no nosso YouTube. No YouTube da residência. Inclusive, qual é o YouTube da emergência? Residência EPM, Residência Emergência EPM, né? Boa, procurem lá que vocês vão achar. A gente coloca nas informações embaixo do podcast. Top. E aí a gente tem a nossa programação 4, que é o nosso Journal Club, né? Além da nossa tríade, a gente tem o nosso Journal Club, que são esses artigos dos R2 e R3 que a gente mencionou anteriormente. Então, sempre vão ser discussão de 2 artigos. Então, a gente vai fazer a discussão dos R2 e a discussão dos R3 sobre um assunto que está rolando naquele bloco em específico. E aí, a gente tem 2 tipos de Journal Club, né? Um Journal Club que é, assim, MBE raizão, e outro que é para a gente discutir sobre o tema mesmo. Então, quando a gente tem o Rafa aqui, né, que vocês já viram no episódio anterior, a gente chama ele para as nossas discussões de MBE para discutir realmente como é que fala? Para discutir a metodologia que foi usada para a criação daquele artigo, né, daquele trial. Então, a gente discute tudo, se é boa, se não se vale a pena, se não vale a pena eu mudar meu raciocínio por causa daquilo ou não. A gente traz muito da medicina baseada em evidência mesmo. E fora isso, a gente tem outro tipo de discussão, que é a discussão, vai mudar a minha conduta ou não? Como que isso chegou? Tem alguma discussão que vai vir aí pra frente por causa desse artigo? Então, a gente tem esses 2 tipos de discussão no Journal Club. E a nossa programação 5, que é uma programação que é de aula de especialidades. Então, vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Lembrando que medicina de emergência é uma especialidade também, mas a gente tem mais contato com sala de emergência. Apesar da gente ser focado, né, ser capacitado para atender todo o departamento de emergência, tudo que chega, a gente é mais focado em sala de emergência mesmo. Então, a gente pensou que deveria ter um momento na nossa formação da gente revisitar conceitos de outras especialidades que eventualmente aparecem no pronto-socorro. Então, a ideia é trazer aulas de
emergências oftalmológicas, emergências otorrinolaringológicas, coisas sobre pré-hospitalar, sobre transporte aeromédico, transporte hospitalar mesmo. Qualquer outra alteração, qualquer outra especialidade. Que não seja sala de emergência, né? Como a ideia é sempre que dentro da sala de emergência pode chegar qualquer paciente a qualquer momento, com qualquer queixa. Então você tem que saber, pelo menos aqueles minutos iniciais, para não ficar sentado olhando o paciente esperando o especialista. Aquela estabilização, né? O que aquela especialidade tem de específico nuance na ressuscitação dela. A ideia é avaliar isso, mas também sempre seguindo a ideia de que para emergência e não para outra especialidade, né? A gente nunca discute coisas oftalmológicas pensando como se fosse um oftalmologista. A gente traz isso para a nossa realidade. O que vai fazer diferença na minha formação? A mesma coisa para otorrino, a mesma coisa para GO, a mesma coisa para PED. Eu não quero saber o detalhe do detalhe que o outro especialista tem que saber. Eu tenho que saber o detalhe do detalhe que faz diferença na minha especialidade, que é medicina de emergência. Então a ideia é a gente trazer esse momento para as pessoas revisitarem conceitos que talvez a gente não veja muito, mas que são importantes, porque dependendo do lugar onde você está, você vai precisar atender de tudo, então a gente tem que atender com capacidade e excelência, que é o que a nossa formação pede, né? Então esses são os nossos 5 tipos de programação. Dependendo deles, a gente faz mais ou faz menos. A gente está vendo que está tendo umas discussões teóricas muito boas, né? Então a gente está dando um enfoque maior nessa parte mais teórica. Simulações agora, a gente está deixando elas para um outro momento que a gente está organizando um cenário um pouco maior, assim, né? Que a gente é meio megalomaníaco, né, João? Mas a gente está vendo que as discussões teóricas estão sendo muito boas, eles estão gostando bastante, estão se aprofundando muito, então a gente está deixando as coisas fluírem do jeito que a gente está vendo que está dando certo, né? Fora isso, a gente tem uma outra programação especial que a gente vai até chamar a Amanda depois para falar sobre ela, né? Que é a nossa programação do treinamento de medicina de áreas remotas. A gente vai falar sobre ele depois, vamos trazer a Amanda para um episódio específico para contar como é que surgiu essa ideia ou não. Mas a gente tem alguns dias, diga aí, João. A Amanda tinha a nossa outra preceptora também, entrou junto com a Amanda. Nós somos as Amandas, tá, gente? É o nosso codinome na residência. E junto com o nosso quarto preceptor, que é o Luca. Eles são os que dão o nosso suporte em algumas outras áreas também. E o da Amanda tem ficado mais com a área de medicina de áreas remotas, que é o nosso dia, o nosso Wellness Day. Então a gente reserva um dia inteiro, uma quarta-feira inteira, que seja o foco em medicina de áreas remotas. Não só a apresentação, uma aula de uma forma geral, mas mesmo a mão na massa de ir lá, ter um curso local, avaliar, e no fim a ideia é que esses residentes tenham uma preparação... Capacitados, né? Estejam capacitados em AWLS mesmo. Então a ideia é que eles saiam daqui com o diploma de AWLS. Isso, depois a gente traz a Amanda para conversar um pouquinho mais sobre isso, ela explica mais. Isso. Esse é o nosso cronograma geral. A gente vai criando algumas outras atividades nesse meio tempo aí, mas geralmente é isso. E fora isso a gente tem algumas outras atividades, né? Que a gente já fez a nossa simulação de catástrofe, que foi o episódio brilhante da semana passada. Quem não assistiu, quem não ouviu ainda, ouça, porque vale muito a pena o João explicando como é que funciona um treinamento de catástrofe mesmo, como que organiza a equipe e tudo. E aí, além disso, a gente está com umas outras programações, né? Que é uma competição, mas a gente vai falar sobre isso depois. Esse é o segredo. Isso eu não conto pra ninguém, só deixa o gostinho só. E tem algumas competições ainda sendo criadas. A gente é bem competitivo, não sei se deu para perceber, a gente gosta muito de competições. Mas esse é o nosso cronograma acadêmico, nossas quartas-feiras são assim. A gente está esperando o nosso PS reabrir, né? Pra gente poder trazer algumas discussões para dentro da nossa sala de emergência também. Atualmente os meninos estão rodando num hospital externo, então a gente acaba não tendo tanto esse contato com eles que a gente gostaria, mas já a gente vai voltar para nossa casinha aqui, e aí vão ter outras mudanças, se Deus quiser a gente vai conseguir fazer muito mais coisa legal. Umas coisas mais em casa. As quartas-feiras elas já estão excelentes, a gente está adorando os residentes também, pelo que parece, né? Vocês podem conferir com eles depois. Mas aparentemente, pelo que eles estão falando, estão gostando sim. Ou eles estão gostando ou eles estão mentindo pra mim. Ou eles estão mentindo muito bem.
E a gente gosta bastante, né? As quartas-feiras são super gostosas. E, obviamente, com toda certeza, é obrigatório o bar depois. Toda quarta-feira a gente vai pro bar depois. Quem gostar desse rolê tá super convidado. A gente sempre vai se encontrar para conversar um pouquinho e criar uma relação, né? Quem trabalha em ambiente tão crítico assim, precisa ter uma relação fora, precisa ter um momento de extravasar e conhecer as pessoas fora do ambiente de trabalho para aliviar um pouquinho, né? É isso, João. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né, mano? Eu acho que a ideia é que o pessoal tenha essa visão. Se tiverem qualquer dúvida, também podem entrar em contato com a gente, mandar e-mail para a residência de medicina de emergência. A gente responde o que tiver na dúvida aí. Show. Sobre as nossas mídias sociais, a gente está no Instagram da EPM mesmo, que é @emergênciaepm. Quem tiver dúvida pode mandar lá também, a gente sempre está por lá respondendo tudo. Inclusive os nossos residentes, se você tiver alguma dúvida sobre o nosso programa, quiser conversar com um residente específico, pode mandar lá que os meninos passam os contatos do pessoal, tá? Não precisa ficar só nessa comunicação de chefe achando que a gente está mentindo, a gente não tá. A gente passa o contato dos nossos residentes também. O João não tem rede social, né, João? Não. Algum dia, gente, eu ainda vou descobrir a rede social dessa pessoa. Eu ainda vou descobrir alguma coisa dela. Eu não tenho rede social, faz mal pra saúde. E eu tô no @virei-médica e agora, meu perfil pessoal também. Os nossos podcasts também vão ficar no YouTube, tá, gente? A gente tá aqui gravando pra vocês. Quase todos. Quase todos. Quase todos. A gente vai deixar no YouTube e no YouTube também tem os nossos Training Six e algumas outras coisitas que vão aparecer lá, tá bom? Muito obrigada pela presença, espero vocês no próximo episódio. Beijos!